Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar de algo que perturba, incomoda a humanidade: o sofrimento. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast, que está em todas as plataformas, sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA, e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. Estávamos sensivelmente nos anos 90, quando uma versão mais jovem de mim próprio escreveu um poema chamado Sofrimento. Na altura que o escrevi, recordo-me de imaginar como ele ficaria um dia se fosse transformado em música. Mal sabia eu que com 51 anos iria explorar intensamente e até tornar-me algo como que um especialista em inteligência artificial, possibilitando transformar esse poema em música. E essa música é aquela que vais ouvir hoje no episódio em que vamos falar sobre sofrer, sobre sofrimento. Viver é sofrer. Esta não é apenas uma frase que eu estou aqui a atirar ao vento. É uma provocação tipicamente budista que ecoa através de gerações. Buda, ao perceber a natureza efêmera da vida, trouxe à tona uma verdade que muitos de nós preferimos ignorar. O sofrimento é parte intrínseca, é parte perene na nossa existência. Não estamos aqui para escapar do sofrimento, mas sim para aprender a sofrer em qualidade. E o que é que isso significa? Significa que nada evolui sem um ponto de crise. Significa que ninguém cresce sem sofrer. Significa então que transformar a dor do sofrimento em algo mais, em conhecimento, em força, é a base da natureza humana. Mas antes de entrarmos nesta reflexão profunda sobre sofrimento, vamos falar aqui de números. Sabias que mais de 70% das pessoas experimentam algum tipo de sofrimento a toda a altura da sua vida? É uma percentagem alarmante. Mas porquê? Porque falhamos frequentemente em lidar com o sofrimento de forma saudável. Porque falhamos frequentemente em transformar a dor do sofrimento em algo que nos faça crescer. Ao invés disso, muitas vezes deixamos que esse sofrimento se acumule como se fosse detrito, como se fosse poluição num rio, que se vai tornando num fardo invisível que nos afunda lentamente. Agora pergunto-te eu, a ti que me ouves, a ti que acompanhas o episódio do Quem Cala Consente, quantas vezes já sentiste que estavas a ser engolido por um mar tumultuado de emoções? Quantas vezes já disseste a ti mesmo, estou bem, quando na verdade te sentias como se carregasses o peso do mundo às costas? Quantas vezes o sofrimento se manifestou no teu dia-a-dia? O sofrimento pode manifestar-se de várias formas: tristeza profunda, ansiedade paralisante, pânico, medo ou até qualquer tipo de dor física. E cada uma delas tem um impacto direto na tua vida diária. Imagina-te numa tempestade. Os ventos rugem, as nuvens escurecem o céu e cada gota de chuva parece estar ali para te lembrar do peso emocional da vida. Porém, assim como após uma tempestade o céu se limpa e dá espaço para o sol brilhar novamente, também nós podemos e devemos encontrar clareza no meio do nosso sofrimento. O primeiro passo é reconhecer a tempestade, reconhecer o sofrimento e, claro, compreendê-lo. A realidade é de facto dura.
Enquanto algumas culturas celebram a felicidade como uma meta suprema da vida, outras reconhecem que o verdadeiro crescimento vem muitas vezes dos momentos mais difíceis. É precisamente nessas horas sombrias que somos forçados a olhar para dentro, forçados a olhar para a solução, forçados a confrontar os nossos medos, a confrontar as nossas inseguranças mais profundas. O sofrimento não é um sinal de fraqueza. Bem pelo contrário. Pode ser visto como um catalisador poderoso para a transformação pessoal, para o crescimento ao longo da nossa vida. Mas vamos analisar isto sob outra luz. Se pensares no sofrimento como um professor severo, mas justo, talvez consigas começar a vê-lo com novos olhos. O professor pode ensinar-te lições valiosas sobre resiliência, empatia, autocompaixão e autoconhecimento. Habilidades que são essenciais na vida moderna, onde tudo parece correr a uma velocidade alucinante. E eis aqui a questão mais importante: como lidar com o sofrimento? Quando ele surge nas tuas costas ou te aperta ao peito, muitas pessoas recorrem às redes sociais ou aos vícios emocionais na esperança de escapar, fingir que está tudo bem. Mas será que esse é realmente o caminho certo? O sofrimento excessivo pode levar à apatia, deixar-nos num estado letárgico onde nem conseguimos ver a luz à nossa volta. A pergunta retórica surge novamente: estás pronto para lidar com o sofrimento? Na vida, precisamos de ser proativos na forma como lidamos com as nossas dores, na forma como lidamos com o sofrimento. Ignorar a dor, ignorar o sofrimento, só traz consequências piores. Aliás, só traz doenças mentais crónicas, relações rompidas, vidas destalhadas ou até mesmo crises existenciais profundas. É aí que entra a necessidade vital do autoconhecimento e da consciência emocional. E aqui fica mais um desafio do teu Quem Cala Consente. Olha à tua volta. Cada pessoa à tua frente, ao teu lado, atrás de ti, enfrenta uma batalha silenciosa. Carrega consigo histórias que não são contadas, lutas de superação. Quão solitário isso te parece? Pois bem, estás longe de estar sozinho nesta viagem. A viagem de lidar com o sofrimento é uma viagem onde vamos todos juntos. Afinal de contas, o que é o sofrimento? Sofrer é alguma coisa a perder, algo que se ama e tem, algo que se esperava ter, algo que nos olha agora com desdém. Sofrer é carregar a vida com ombros curvos e calejados. Sofrer é criar uma ferida, é lutar e não ver resultados. Sofrimento, dor profunda, marca da alma que não cura. Mas seguimos passo a passo, buscando luz na noite escura. Sofrimento à luz da ciência. O sofrimento é uma experiência universal. Está presente em cada um de nós, independentemente da nossa origem, cultura ou circunstâncias. A forma como nós lidamos com o sofrimento é que vai variar significativamente de um para o outro. Afinal de contas, somos seres únicos. O sofrimento tem um impacto profundo na vida do dia-a-dia de cada um de nós. Para compreender melhor o que é o sofrimento, precisamos primeiro definir a natureza do sofrimento. É que ele pode ser categorizado em duas grandes áreas: o sofrimento físico e o sofrimento emocional. O primeiro é frequentemente mais fácil de identificar, porque vais ter uma dor no corpo, uma lesão, uma doença crónica, algo que é palpável, visível. Mas quando se trata de sofrimento emocional, as coisas tornam-se muito mais nebulosas. A dor provocada por experiências passadas, por traumas, perdas, ansiedade ou até mesmo medo ou pressão social que vamos sentindo no dia-a-dia. A diferença entre estes dois tipos de sofrimento
não deve desviar a nossa atenção, porque ambos têm efeitos físicos reais no nosso corpo. Os estudos científicos provam que o sofrimento emocional ativa áreas específicas do cérebro associadas à dor física. Estruturas como a amígdala, o córtex pré-frontal, vão desempenhar papéis cruciais na forma como nós experimentamos e processamos a dor emocional. Assim, quando falamos em estar a sofrer, estamos realmente a falar de uma experiência holística, de uma experiência completa que afeta tanto a mente como o corpo. Um aspecto fundamental do sofrimento é que ele não aparece isoladamente. Muitas vezes está interligado com outras questões emocionais ou físicas. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta uma crise financeira pode começar a sentir-se ansiosa e deprimida. Esta interligação pode criar um ciclo vicioso onde cada elemento alimenta o outro elemento. E aqui entra um conceito crucial: o reconhecimento dos sinais do sofrimento excessivo. Indicar esses sinais é vital para evitar que este estado se agrave até ao ponto de interferir gravemente na qualidade da nossa vida. Pode parecer simples à partida. Afinal, todos sabemos quando algo não está bem connosco. Ou será que sabemos? Muitas vezes ignoramos os pequenos indícios até serem tão avassaladores que já não conseguimos ignorá-los. Aliás, ouço isso constantemente em consulta, quando alguém confessa ter-me procurado quando já não aguentava mais. Não seria melhor fazer o pedido de ajuda aos primeiros sinais? Não seria mais rápido aprender a lidar com este sofrimento? Não seria mais funcional? Ou pelo menos seria uma forma de não sofrer tanto tempo seguido? Uma das formas mais comuns de sofrer excessivamente é através da alteração nos padrões de sono. Quando nos encontramos num estado prolongado de stress, de angústia emocional, de sofrimento, podemos ter dificuldades em adormecer ou acordar várias vezes durante a noite. Esta privação de sono transforma-se rapidamente num ciclo e, sem descanso adequado, ficamos mais irritáveis e incapazes de lidar com a situação que nos causa sofrimento. Ou com qualquer outra situação na vida, na verdade. Se de alguma forma isto te acontece, é um alerta que tens de estar atento. Mas há outros sinais que incluem mudanças no apetite. Comer demasiado ou perder completamente o interesse pela comida são comportamentos frequentemente de alerta. O corpo responde às emoções. E assim como há dias em que tudo parece saboroso e reconfortante, haverá outros em que nem sequer conseguimos engolir um pedaço pequeno de comida. Pensa nisto. Quantas vezes já sentiste aquele nó no estômago antes de uma situação difícil? Essa sensação não é apenas desconforto físico, é sofrimento. Na verdade, é uma resposta física do teu organismo a um stress psicológico acumulado. Se te percebes disto frequentemente nas tuas interações do dia-a-dia, eis mais um alerta que não podes ignorar. Além disso, observa muito bem as tuas relações interpessoais. O isolamento social torna-se num sintoma também notório de sofrimento em excesso. Afastar-se de amigos, familiares, pode parecer uma solução temporária para escapar à dor. No entanto, este afastamento só causa sentimentos de solidão e tristeza, que ironicamente acabas por criar novas barreiras maiores contra pessoas que poderiam ajudar-te a enfrentar as tempestades emocionais. Claro que existem muitos outros sinais de alerta e ao longo dos tempos tudo vai piorando. A intensidade com que vives as coisas vai depender de pessoa para pessoa. Se sentes que estás em montanhas russas emocionais constantemente, se sentes que te exaltas, se sentes que estás irritável, pode ser perfeitamente natural. Pode fazer parte do teu biorritmo. Mas se é constante, se repete sempre, se te causa frustração, se te causa uma sensação de insuportabilidade, se já te perguntas, mas porquê que eu estou assim? Então, está na altura de dar atenção ao sofrimento que estás a passar. Sofrer é tudo ver desmoronar, o que custou lágrimas e suor. Sofrer é amar e esbarrar com indiferença, frieza e impudor. Sofrer é precisar e não ter, é chorar sem consolação, é pedir
Sofrimento na prática. É certo que me estou a repetir constantemente e por isso vou ter que repetir de novo. Em episódios anteriores do Quem Cala Consente, nós exploramos uma variedade de técnicas que te podem ajudar a lidar com o sofrimento. Falamos sobre mindfulness, reconexão contigo mesmo, autoavaliação, autocompaixão e até falamos de recontextualização das coisas. Ferramentas que são extremamente poderosas que te permitem navegar pelas tempestades emocionais da vida. Obviamente, não te vou falar e repetir as mesmas ferramentas porque tens acesso a todos os episódios anteriores que basta ouvir de novo para recuperar essas técnicas. Uma das técnicas que falo frequentemente é a extraordinariamente útil técnica do uso do teu diário de pensamentos. Escrever num diário é mais do que simplesmente registar os eventos do teu dia. É uma forma de diálogo interno profundo. E se o fizeres como eu te tenho ensinado, então certamente já viste as grandes vantagens que há em utilizar o teu diário de pensamentos. É como teres uma conversa sincera contigo mesmo, onde podes dar espaço aos teus medos, às tuas alegrias e, claro, ao sofrimento. Quando colocas os teus sentimentos no papel, quando lhes dás forma, quando lhes dás voz e estrutura, isso não apenas ajuda a aliviar a carga emocional da tua vida, mas também te vai proporcionar clareza, consciência sobre aquilo que realmente está a acontecer dentro de ti. Imagina-te num momento difícil. Talvez tenhas perdido alguém, ou estejas a enfrentar uma crise emocional, ou uma crise profissional. Ao invés de deixar esses sentimentos à mercê do caos interior, pegas no teu diário de pensamentos e começas a escrever sobre tudo o que sentes, a pôr cá para fora e a seguir as regras que te tenho falado ao longo de todos os episódios. Pensa nisto como se estivesses a despejar um balde cheio de água turva e depois passas a ter espaço para água límpida. Com cada frase escrita, vais desvendando camadas das tuas emoções e dando espaço para novas percepções surgirem na tua vida, dando espaço para recontextualizar o sofrimento que há em ti. Esta abordagem não só ajuda a reconhecer padrões prejudiciais na forma como pensas, como também permite encontrar as alternativas mais saudáveis para encarar esses desafios. Com o tempo e prática constante, começas a notar mudanças nas tuas respostas emocionais face às adversidades que vais tendo. Lembro-me de uma história, vou-lhe chamar Ana, como nome fictício. Uma jovem que me procurou porque se sentia pressionada e à medida que fomos falando notei que ela era demasiado exigente com ela mesma. Desde pequena sentia-se pressionada para alcançar a excelência académica. Desde pequena era responsabilizada e transformou-se numa mulher ultra responsável. Socialmente procurava também excelência. Esta pressão culminou numa fase extremamente difícil da sua vida, quando ela enfrentou um burnout devido ao trabalho excessivo sem descanso adequado. Esta Ana começou a sentir-se perdida. Até que, seguindo todo o processo terapêutico que desenhamos, em casa, no seu dia-a-dia, decidiu experimentar a técnica que lhe mostrei de escrever no diário de pensamentos. Expliquei-lhe na altura que era uma tentativa para recuperar clareza mental. Expliquei-lhe as técnicas e dei-lhe um trabalhinho de casa. Inicialmente ela resistiu à ideia. Achou que não ia ter tempo. Achou que podia ser ridículo. Depois achava que as palavras nunca iam ser suficientes para expressar todo o peso emocional que ela tinha. Mas com auxílio, com perseverança, ela persistiu. Após algumas semanas a praticar diariamente esta técnica simples, começou realmente a notar diferenças significativas na sua maneira de ver as coisas, na forma como ela tinha a história da sua vida alterada. As páginas tornaram-se um refúgio seguro onde podia explorar medos sem medo, onde podia explorar os julgamentos dos outros sem o peso do julgamento. Cada novo texto revelava aspectos ocultos dentro dela, tornando-a mais consciente, mais capaz de perceber os próprios limites e com mais vontade de estabelecer prioridades saudáveis. É isto que eu imagino para ti. É isto
que eu mais desejo que desse lado cada ouvinte do Quem Cala Consente consiga fazer com o seu sofrimento. Sofrer é jantar sem ter querido, é ver sofrer e não remediar, é tentar curar um ferido, é viver só e só se encontrar. Sofrer é fome passar, é ter sede e não beber, é fingir para não magoar, é para poder a mão estender. Sofrimento, dor profunda, marca da alma que não cura, mas seguimos passo a passo, buscando luz na noite escura. Enquanto vais explorar esta prática poderosa, lembra-te que todas as emoções são válidas, tanto as boas como as más, porque são parte integrante da tua condição humana. É não ser aceita depois de se oferecer ao ser ingrato e sem coração. Sofrer é chegar ao fim e morrer, sabendo que os outros viverão. Portanto, não hesites em dar voz aos teus sentimentos. Eles merecem ser ouvidos. E na dor encontramos força para um novo amanhecer. Haverá um dia em que vais olhar para os cadernos antigos e vais lembrar-te sempre disto. Cada palavra que escreveste representa um passo que deste em direção à pessoa que te vais tornar. Nunca subestimes o poder transformador das tuas próprias reflexões. À medida que chegamos ao fim deste episódio sobre sofrimento, convido-te a refletir sobre as palavras de Nietzsche. Aquilo que não me mata torna-me mais forte. Esta frase não é apenas um slogan motivacional para ser utilizado na internet para te vender um curso. É uma verdade profunda que ressoa através das eras. O sofrimento é parte da nossa existência, mas como escolhemos enfrentá-lo, define não só a nossa vida, mas também quem nós somos como seres humanos. Não se trata apenas de suportar a tempestade da vida, trata-se de aprender a dançar à chuva. Por isso, seja gentil contigo mesmo, aceita os teus limites e celebra cada pequeno passo dado na direção do teu autoconhecimento. Celebra cada episódio do Quem Cala Consente, onde juntos estamos a caminhar para o teu plano para tu viveres em pleno. E é por teres estado aí comigo desde o início deste episódio e provavelmente desde o início deste podcast que eu te agradeço profundamente, assim polvilhado com um sorriso. Antes de me despedir, quero deixar-te uma chamada à ação. Partilha este episódio. Se tu sentiste alguma conexão com o tema do sofrimento, afinal de contas todos sofremos, partilha, envia este podcast, envia este episódio, porque a mensagem pode ser exatamente o que outras pessoas precisam de ouvir neste momento. E claro, escreve no teu diário, escreve no Instagram, escreve-me no Facebook, contacta-me, porque se precisares de ajuda, já sabes onde eu estou. Escreve-me, conta-me tudo, diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.